Tem número kármico na numerologia do Pablo Marçal. Olha que loucura! Eu vou contar isso para você agora, porque eu vou passar rapidamente com um resumo bem interessante, de ponta a ponta, sobre a personalidade, inclusive as coisas ocultas na vida do Marçal, que talvez nem ele mesmo saiba. Fica comigo aqui e eu vou te contar a verdade. Marçal nasceu no dia 18 de 4 do ano de 1987. Isso quer dizer que ele tem um caminho de origem de um número 3. O número de caminho de origem significa a missão de alma desse cara aqui na Terra. Então nós vamos ver a personalidade do Marçal a partir da missão que ele tem para desenvolver. Esse número 3 ele está ligado diretamente com a questão da criatividade. Então o Marçal ele traz junto com ele uma criatividade extraordinária, abundante. Ele tem uma possibilidade de comunicação precisa e que fala diretamente com as pessoas e as pessoas tendem a entender isso. Otimismo e alegria fazem parte da caminhada do Pablo Marçal. Os números 3 são realmente o número do otimismo, né? Aquelas pessoas que transmitem alegria e que empolgam os outros. E ainda traz uma quantidade de espiritualidade extraordinária, porque o 3 é a vida do Cristo aqui na Terra. Mas tem coisas por aí. O 3 também é aquele que fala demais, é o tagarela, que daqui a pouco pode se complicar em função da sua comunicação, que é abundante. Quando a pessoa que tem o número 3 se desequilibra, ela acaba cometendo problemas sérios para ela mesma, porque o falar é um dom, mas falar em desequilíbrio acaba gerando grandes preocupações. O Pablo Marçal também tem uma sensibilidade vinda desse número 3 de uma maneira extraordinária, e isso amplia e muito o círculo social dele. Vocês vão verificar agora também que o Pablo Marçal nada mais é do que um artista. O Pablo Marçal ele tem dons artísticos basicamente em todos os números dele, porque eu estou falando apenas de um número por enquanto, mas tem muito mais. O número 3, inclusive, está relacionado à questão da espiritualidade, da trindade divina. O número 3 está associado direto com a vida de Jesus. 30 anos de vida não pública, 3 anos de vida pública, 3 presentes, foi negado 3 vezes por Pedro, perdoou Pedro 3 vezes, subiu ao céu o terceiro dia, e assim vai. O número 3 é o número da expansão, é o número que representa a expansão em qualquer área da vida. A pessoa que tem o número 13 e ela usar bem isso a seu favor, ela se expande em todas as direções e porque ela tem uma capacidade, né, de expressar aquilo que ela quer, é uma energia extremamente forte, mas que pode levar a grande dispersão, desperdiçar oportunidades e talentos, e aí criar dificuldades para, inclusive, chegar nos próprios objetivos quando não está caminhando na direção daquilo que deveria estar caminhando, né? E é um número também que pode levar essa pessoa no desequilíbrio a grande superficialidade, né? A se encantar e fazer coisas extraordinárias que às vezes são extremamente superficiais e que acabam, às vezes, até gerando estranhamento nas pessoas que estão na sua volta. E sem contar a impulsividade que vem em função disso, né? Agora, qual é a dificuldade, às vezes, com uma pessoa número 3 se equilibrar? É a falta de foco. Falta de foco. Daqui a pouco essa pessoa ela olha para tudo que é lado, quer fazer tudo, quer abraçar o mundo com as pernas, e o mundo é um campo de batalha. E, de fato, ela até tem uma capacidade de fazer muita coisa, mas a gente sabe, né? Quem quer fazer muito acaba não fazendo quase nada. E aí acaba perdendo o quê? O equilíbrio. Desperdiça muita energia correndo em direção de lugares e de coisas que não deveria estar correndo. Agora, eu vou te dizer o seguinte, qual é a alma desse cara? A alma do Pablo Marçal vem de um número mestre, que é o número 11. O número 11, ele é um número com que da espiritualidade. A vida do Pablo Marçal não tem como dar certo se ele não se alicerçar em cima da história da espiritualidade.
O número 11 é um número que traz uma capacidade de expansão, de liderança mística e espiritual. A liderança do número 11 ela vem diretamente focada com as questões da espiritualidade, seja que o tipo de espiritualidade que for. As pessoas confundem espiritualidade com religião, não é. Espiritualidade é uma coisa muito maior, muito mais ampla do que uma simples religião. Então, quando as pessoas confundem isso, às vezes acabam tendo alguns problemas, né? Dentro das religiões tem espiritualidade? Tem, mas fora das religiões, a espiritualidade é o que reina. Espiritualidade é um poder divino, criada por um poder maior. As religiões é criada por um poder menor, que são os homens, né? Os seguidores, os avatares, né? Então, ele representa, esse número 11, uma energia ao mesmo tempo dual, porque quando nós somamos ele dá o número 2. E essa dualidade, quando a pessoa não caminha na direção do 11, ela vive o simples 2, e daí não sai do lugar. Aí ela acaba não assumindo aquilo que ela precisaria assumir, que é andar com as próprias pernas, que é assumir a liderança, né? Que é andar com individualidade, criando caminhos novos, né? O 2 está associado à cooperação e à diplomacia, mas a pessoa 11 ela não é o 2, apesar dela trazer esses traços de diplomacia, de cooperação, né? Mas as pessoas 11 trazem algo maior do que o simples 2, que é a questão visionária. As pessoas número 11 elas conseguem enxergar aquilo que a maioria não viu. E elas têm uma coisa extraordinária chamada intuição. As pessoas número 11 têm uma intuição extraordinária. E quando estão afinadas com a sua intuição, a coisa vai, a coisa anda, a coisa voa na realidade, né? E alinhadas aí, numa velocidade extraordinária, vem um senso de propósito também acima da média, e elas vieram para fazer a diferença no mundo, não só na sua comunidade, não só no seu local de trabalho, mas no planeta, entende? Então, essa intuição dá uma capacidade inata, extraordinária para o Pablo Marçal, tá? E ele consegue antever, ele consegue enxergar elementos que os outros não conseguem perceber. É uma liderança inspiradora. Não tem. Uma pessoa número 11, quando ela se coloca na liderança, ela vai ser seguida. E não é meia dúzia, não, tá? É liderança em grande escala, em grande escala. Eu me lembro aqui fazendo o mapa agora, olhando o mapa do Pablo Marçal, tem um outro mapa que há muitos anos eu trabalhei nele, vim fazendo, que é o do Bruno Gimenez, do Portal Luz da Serra. O Bruno Gimenez também, eu falava para ele lá no início, lá quando o Bruno estava caminhando, com as dificuldades todas que inclusive ele conta, né? Seguidamente ele está contando essas dificuldades que ele tinha, às vezes até para pagar o próprio aluguel, e eu dizia para ele, Bruno, tu tem os número 11 aqui, cara, isso aqui é liderança em grande escala, inclusive liderança a nível internacional. E todo ano eu fazia o mapa numerológico do Bruno, né? E é de fato, olha o sucesso também que o Bruno está tendo por aí. Isso não tem garantia de tranquilidade, de serenidade, ou de que a pessoa não possa errar, não possa pisar na bola. Ela vai errar, vai pisar na bola, né? Porque nós estamos falando de seres humanos, né? É normal. Tá? Eu também tenho o número 11 no meu mapa, tá? Mas a liderança dele é inspiradora. Nós estamos falando do caso do Pablo Marçal, do Bruno também, né? Mas aqui no caso a análise é do Pablo Marçal. Ele tem uma criatividade, ele consegue enxergar e criar coisas diferentes, e isso inspira as pessoas, mas a inspiração tem que partir com o seu modelo, com o seu exemplo. A mente de uma pessoa número 11 é iluminada, ela é brilhante, ela é original, trubicou as palavras aqui, né? Original, né? E possui uma simpatia extraordinária. Agora, eu não estou fazendo análise aqui se eu sou a favor ou se eu sou contra, não é a minha opinião, certo? Isso que eu estou dando aqui não é a minha opinião. Isso aqui é a numerologia.
E eu faria essa numerologia, essa análise numerológica para qualquer pessoa, não é a minha opinião. Eu tenho a minha opinião, por exemplo, a respeito do Pablo Marçal ou de qualquer outra pessoa, a minha opinião. Mas aqui nesse caso aqui não é a minha opinião que importa, mas sim a análise da numerologia ao qual a pessoa está imbuída, né? E a pessoa número 11, ela costuma, quando está equilibrada, a se mover com um idealismo muito grande e buscar um propósito maior, né? E ela sente, na realidade, uma forte necessidade de realmente fazer a diferença. Não vem para o mundo aqui para fazer a mesmice, para ficar igual aos outros, não, é para fazer a diferença. Uma pessoa número 11, quando ela entra e tiver equilíbrio, realmente ela transforma muito, mas nós estamos falando de um poder. Esse poder ele pode ser usado tanto para o mal como para o bem. Tá? É a mesma coisa de um avião. Nós podemos usar o avião para transportar pessoas em férias ou podemos usar o avião para jogar bomba em comunidades e países, cidades, enfim, né? Agora, o número 11, né? Ele tem um detalhe que, devido à natureza intensa e visionária, às vezes pode se sentir incompreendido e isolado, né? Porque ele enxerga muita coisa, ele vê muita coisa, e daqui a pouco ele está lá naquele sentimento de ser incompreendido, né? E de se sentir um pouco isolado, sabe? É o peixe fora d'água, né? E tem uma dificuldade, às vezes, em se conectar com a realidade. Fica lá no mundo dos sonhos, no mundo ideal, e não bota o pé na terra. E aí pode perder, sim, a conectividade com as pessoas do mundo real, da vida prática, né? Então, a busca de um ideal pode tornar essa pessoa, às vezes, distanciada e fugir um pouco da vida prática, da realidade prática, e aí trazer uma série de consequências. E além disso, ainda essa pessoa pode estar buscando incessantemente a perfeição. E ela se frustra. Olha, e como se frustra? Porque quem é perfeito aqui na Terra, né? Porque a autocrítica de uma pessoa que vibra pelo 11 é muito grande. As pessoas podem não ter ideia. Às vezes vê o Pablo Marçal aí nas posturas dele, postura firme, e muitas vezes até considerado arrogante por uma boa parte das pessoas, mas não consegue entender lá no íntimo dele, lá, por exemplo, a autocrítica. Ah, com certeza, essa autocrítica aí é extraordinária, certo? Isso, por um lado, tem uma coisa boa quando as pessoas têm esse número 11 aí, né? Que essa autocrítica é fazer a autoavaliação para caminhar na direção daquilo que quer. Mas quando ela está exagerada, a pessoa se maltrata muito, extremamente maltratada essa pessoa fica. Por exemplo, pessoas com número 11, só para citar algumas, Albert Einstein, o Mandela. Né? Então, tem muita gente aí das lideranças mundiais, a nível mundial, que tem números 11 no seu mapa e que fizeram a diferença na vida, sim. E nós vamos continuar aqui. Eu vou fazer uma análise agora, como é que as pessoas percebem o Pablo Marçal antes de conhecer ele. Sabe aquela primeira impressão? Antes que ele se manifeste, antes do conhecimento, vem aí a energia de um número 4. O número 4 é o número sal da terra, é o número pé no chão, é o número da honestidade, é o número da seriedade, é o número das coisas com começo, meio e fim. Ele está relacionado à história do alicerce, da base. Então, quando uma pessoa está bem equilibrada e ela possui o número 4 no seu mapa numerológico, como é o caso dele, o campo de energia que está na volta dele, então passa a informação preliminar que ele é um cara sério, que aquilo que ele diz dá para assinar embaixo, dá para confiar. Então, dá para perceber que uma pessoa, quando tem um 4 na imagem, ela vai ter muitas pessoas acreditando nela. E não necessariamente essa pessoa é séria. Às vezes, por exemplo, nós podemos pegar um grande picareta, um grande golpista, não estou referindo a ele especificamente, mas um grande picareta, um grande golpista, tendo um número 4 de imagem, mas vai convencer muita gente, vai dar muitos golpes. Agora, o que que acontece? Quando a pessoa realmente está alinhada com o propósito, ela passa uma seriedade, uma honestidade, e aquilo de fato é real. Se ela é honesta, ela é sincera, então esse número 4 vai abrir
as portas para que essa pessoa, de fato, tenha um grande significado, né, na vida das pessoas e traduza aquilo. Por outro lado, é um número também que pode levar e pode passar, num primeiro momento, uma teimosia, uma radicalidade. Ou seja, é isso aqui e eu não abro mão disso. Teimosia em absoluto que pode levar a aspectos assim muito radicais, muito forte na defesa das suas ideias, dos seus pontos de vista. E aí a pessoa, quando existe uma diferença, quando a pessoa é teimosa e quando a pessoa é persistente. O persistente, ele olha o todo, ele vê o conjunto. O teimoso, ele só enxerga aquele ponto. Ele tem uma barreirinha aqui, que nem usam lá nos cavalos, nas carroças, né? No lado dos olhos, que é para enxergar só naquela direção. Então, existe, porque todos os números têm o lado construtivo, negativo e destrutivo. Agora nós vamos ver como é a manifestação das ações do Pablo Marçal. É um número 6. O número 6 fala de família. O número 6 fala de lar. O número 6 fala de grupo. O número 6 fala do artista cantor, do professor, sabe? Da energia que cuida dos outros, a energia do enfermeiro, da enfermeira, do psicólogo, da psicóloga, mesmo a pessoa não tendo formação, ela tem essa vibração, ela tem essa energia do aconselhamento e também de agregar e trazer pessoas para sua volta. E olha, veja bem, o número 6, a grande maioria dos políticos em todo o planeta, a grande maioria dos políticos tem número 6 no seu mapa, dos políticos que se destacam, porque o número 6 é o número da política. Agora, é o número do líder, é o número da liderança. Mas existe uma diferença entre líder e ditador, é uma diferença gritante. E um número 6 em desequilíbrio pode levar a aspectos bem problemáticos na questão de se tornar um ditador, de impor para os outros as suas ideias e os seus pensamentos. Agora, um número 6 equilibrado, ele inspira pessoas e lidera pessoas em direção a grandes projetos e grandes obras. Vocês verificam, né, que cada número tem coisas extremamente positivas, tem coisas medianas e tem coisas extremamente negativas e destrutivas. E o número 6 agindo de forma destrutiva, ele leva uma manada por o buraco, né? Porque daí ele age como um instinto ditatorial, equilibradamente, como um instinto de uma grande liderança que vai inspirar pessoas a construir grandes obras e grandes projetos. E essa energia está no mapa do Pablo Marçal. Aí, claro, que vem a questão do equilíbrio interno e das decisões internas para saber se vai para cá ou se vai para cá. Entende? Mas a numerologia está ali. E esse número 6, então, ele tem essa capacidade de encantar e de trazer pessoas de forma negativa ou de forma destrutiva. Ele vai arrastar multidões, certo? Qual é a diferença, então, de um ditador e de um líder? Bom, o ditador, ele tem inimigos e ele vai tentar destruir esses inimigos. É um aspecto de todo ditador. O líder, ele tem adversários, ele vai combater os adversários. Então, existe uma diferença na concepção. É meu adversário ou é meu inimigo? O inimigo tem que ser eliminado, tem que ser metralhado. Prestem atenção. Façam um aspecto, façam uma leitura na história e verifiquem ditadores que construíram algo. Ditador não constrói, ditador destrói. Líder constrói, ditador destrói. O Pablo Marçal tem esses dois aspectos dentro do mapa dele, que é a história aquela dos dois cachorros, né? Chegou o discípulo para o mestre e disse assim: Mestre, eu estou muito preocupado. Eu descobri que eu tenho um cachorro poderoso, amigo, companheiro, extremamente confiável dentro de mim, mas também eu tenho um lobo, né? Eu tenho um cachorro que ele é terrível. Ele destrói o próprio dono e ele é uma fera e não dá para confiar. E o mestre olhou para o discípulo e disse assim: Meu filho,
Normal, todo mundo tem esses dois aspectos. E o discípulo olhou para o mestre e disse: Mas, mestre, qual é o que vai vencer? Aí o mestre falou: aquele que você alimentar mais. Então, todos nós temos os nossos aspectos sombras e os nossos aspectos luz. E aí, qual é que vai estar agindo mais junto com o Pablo Marçal? Eu vou falar aqui porque tem números kármicos no mapa do Pablo Marçal. Kármico, que é a espécie da torre lá na carta do tarô lá, que é uma subida, depois uma queda e uma queda violenta se a pessoa não se cuidar. Eu vou falar agora daqui a pouquinho aqui. Bom, o dia que o Pablo Marçal nasceu é o dia 18. O dia 18 dá um número 9. O número 9 é o número da energia do irmão mais velho da humanidade. O número 9 tem todos os aspectos de todos os outros números dentro dele. 18, né? 18 foi o dia do nascimento dele. 1 mais 8 dá o 9. Né? Então, o 18, que vai dar o 9, ele traz a questão do número 1 somado ao número 8, porque esse número 9 poderia vir de um 2 e de um 7, de tantos outros, de um 4 e de um 5, mas o dele vem do número 1, que é o líder, que é a energia yang, que se coloca para frente em movimento da novidade, e o número 8, que é o número do dinheiro, do poder, da justiça, né, da justiça. E aí também, quando entra o número 8, sempre tem aquela história, a justiça vai se fazer. Então, se a pessoa andar pelo caminho errado, ela vai levar a pancada na cabeça. Se ela fizer bobagem, ela leva a pancada e a rasteira é imensa. Agora, se ela andar pelo caminho certo, grandes projetos, grandes obras vão ser construídas por intermédio desse número 8. E ele tem o número 18 no mapa dele, que dá o 9. Então, o 9 significa que tem um aspecto da humanidade. Ele tem um olhar para a humanidade, se estiver em equilíbrio. Mas o número 9, quando ele não vibra nesse aspecto da humanidade, né, de olhar o planeta, as pessoas como um todo e cair fora do egoísmo, ele cai justamente lá para o egoísmo, sabe? Que só olha para si, só olha para o seu umbigo e daí não quer saber e vai atropelar e vai passar por cima de todo mundo, doa quem doer, para chegar nos seus objetivos. Isso agiria assim pessoas que estão fora do eixo, pessoas que estão em desequilíbrio e estão caminhando de maneira torta. E vão fazer isso. E aí você pode perceber, o Pablo Marçal, quando ele anda equilibrado, ele olha para o todo e realmente vai fazer coisas pensando no benefício de todos. Agora, no desequilíbrio, ele vai pensar nele e vai passar por cima de todo mundo. Não vai respeitar ninguém. Né? Então, esse é um grande aspecto que precisa ser cuidado. Mas isso é um aprendizado. Esse cara está com 37 anos. Isso é um aprendizado de vida, entende? Claro que ele vem fazendo isso a vida toda dele, andando pelo lado positivo e andando pelo lado negativo. No lado negativo, o Pablo Marçal, com esse padrão dele aqui, se ele tiver negativamente, ele vai fazer coisa errada e não vai nem pensar e não vai dar ouvido para ninguém. Ele vai fazer caca. Vai fazer caca. Agora, se ele tiver equilibrado, se ele estiver bem centrado, ele pode realmente fazer grandes obras e grandes projetos, porque daí ele vai olhar para ele, claro, mas o ganho dele está em olhar para o coletivo e não trabalhar de forma egóica, só olhando para o umbigo dele e se preocupando com as coisas dele. Quando ele fizer isso, ele está andando num caminho torto e ele vai receber a resposta também, porque tem a questão da justiça. Andando do outro lado, ele vai colher um monte de frutos e não vai receber pancada na cabeça, certo? Bom, o primeiro pináculo de vida dele foi até os 33 anos de idade. Ele está com 37, eu falei. Mais ou menos ali 15, 16. Dos 16 aos 17 anos de idade, ele teve algo que foi um divisor de água na vida dele, pelos 16, 17 anos, certo? Que foi um divisor de água. Pode ter sido uma coisa ruim, muito ruim, pode ter sido uma coisa muito boa ou uma coisa neutra, mas não importa. 16, 17 anos, houve um divisor de águas na vida dele, que não foi mais a mesma coisa, certo? E ele vai ter um outro divisor de águas mais ou menos agora, nos 38 anos de idade na vida dele. Vai ser um divisor de água também. Ele está com 37, vai fazer em abril, agora vai fazer 18. Então ele está próximo de um grande divisor de água na vida dele, que pode ser uma coisa horrorosa, uma coisa ruim,
Pode ser uma coisa ótima, pode ser uma coisa neutra, mas vai acontecer algo que vai ser uma virada de página na vida do Pablo Marçal, tá? Só que tem um detalhe, dos 34 anos até os 43 anos, ele está num pináculo 7. O pináculo 7, por si só, já é um pináculo extremamente desafiador. É o período que ele está vivendo agora até os 43 anos de idade. Mas esse 7, além de ser desafiador, ele é muito mais desafiador porque ele vem do número 16. Então, dos 34 aos 43 anos de idade, o 16 é a torre em ruína na carta do tarô. É como uma sinaleira. Sabe quando a sinaleira, nós aqui gaúchos chamamos de sinaleira. Semáforo, tá? Quando ele fica no amarelo piscante, ele não está no verde nem no vermelho, ele fica ali só naquele amarelo piscante, né? Ou laranja, como queira. Ali está dizendo o seguinte: alerta, preste atenção. Então, esse número 16 está dizendo: fique alerta, preste atenção. Porque se tu fizer burrada, a pancada vem. A torre é construída e depois ela desaba. É perda de nome, perda de patrimônio e coisas fortíssimas pode vir inclusive prisão. Pode vir prisão. Perda de nome, perda de patrimônio, perdas em geral. Se a pessoa não cuidar. Eu não estou dizendo que acontece. Está ali e pode vir a acontecer se a pessoa não cuidar e não andar pela trilha do meio. O caminho do meio é o caminho do Buda. O caminho do meio é o caminho do Buda. Aí veio Jesus 2.500 e poucos anos depois do Buda e disse: o caminho é estreito. Os dois estão dizendo a mesma coisa. Então, o caminho do meio é um caminho que tu não pende nem tanto para um lado e nem tanto para o outro. Porque senão tu tem desequilíbrio e tu cai da ponte. Sabe? A ponte. Se tu cair para cá, cai para o lado direito. Se cair para cá, cai para o lado esquerdo. E aí tu te ferra. E aí tu te ferra. Então ele tem que tomar um cuidado muito grande com as ações e com as atitudes dele. Porque ele está nesse 16/7 e isso pode ferrar com a vida dele. O grande desafio do Pablo Marçal, ele teve desafio até os 28 anos de idade, que é um desafio do número 5. Ele pode ter tido problema ali com questão de sexualidade na infância dele. Talvez, eu não estou dizendo, eu não posso afirmar, e nem é sempre que acontece. Depende muito do entorno, da formação, dos cuidados ali, mas uma criança com desafio 5 na infância pode sim ter passado por alguma coisa de sexualidade ali, talvez algum abuso, alguma coisa assim, porque a energia da sexualidade estava a mil, certo? Aí depois ele tem o desafio do número 2, ele teve dificuldades na vida dele, na juventude, principalmente dificuldades em alguns momentos em dizer não, em se colocar, né, em defender o ponto de vista dele, pode ter engolido alguns sapos ali, mas depois isso foi até os 28 anos de idade, né, que ele precisaria ter aprendido ali a questão da dualidade, trabalhar um pouco mais o lado mais sutil, né, dele. Mas o desafio principal dele é um desafio do número 3, é o desafio à comunicação e à espiritualidade. Essa comunicação ela pode oscilar, às vezes extremamente precisa e inspiradora, e uma comunicação que realmente constrói, ou uma comunicação em exagero, totalmente destrutiva, caindo muito para o lado destrutivo. Então, ele tem desafio na história da comunicação. Uma comunicação excelente que, quando usada em excesso, sem cuidado, destrói. Convence, mas destrói. Ou uma comunicação extremamente equilibrada que constrói e eleva. E sempre voltado com o pé na espiritualidade. As pessoas citam Jesus, citam Buda, como eu acabei de citar. E eu sempre digo assim: para de citar esses avatares, viva como esses avatares viveram, né? E para de citá-los, porque só citar não resolve. É no teu dia a dia que tu vai fazer a grande diferença na tua vida, né? O, o Pablo Marçal, se ele tivesse na infância convivido com os avós, eu não sei se conviveu ou não, não conheço ele, estou conhecendo ele, algumas pinceladas aí por intermédio das ações dele aí na internet, a inserção dele na política, né? Enfim, essas coisas aí, como todo mundo.
Eu não conheço ele. Eu nunca estudei a vida dele. Estou fazendo um mapa de numerologia dele, que está aqui agora na minha mão, né? Mas eu nunca estudei ele. Eu nunca estudei ele. Agora eu estou dando essa estudada aqui e estou falando para vocês. Então, se ele tivesse convivido com os avós na infância, ele teria uma grande oportunidade, assim, de realmente, na vida adulta, ter um equilíbrio muito grande, porque ele precisava desse contato com os avós. Bom, isso aqui foi uma síntese do mapa do Pablo Marçal, tá? O mapa completo que eu faço, ele dá em torno de 3 horas, mais ou menos, quando eu pego uma pessoa para fazer uma análise um pouco mais profunda. Espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha entendido um pouco, né, pela numerologia, da personalidade do Marçal. Compartilha esse vídeo, manda lá para aquela pessoa que gosta do Marçal e manda para aquela pessoa que não gosta do Marçal também, tá bom? Valeu, um abraço, namastê e vamos na luz. Até a próxima.